Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós recebemos aqui Vanderlei Macris, meu colega advogado, americanense, foi vereador de 72 a 74, deputado estadual de 75 a 2007, deputado federal de 2007 até hoje. Casado, pai de 4 filhos, sendo 2 deles também na vida pública. Tudo bem, Macris? Tudo bem, Klein? Prazer falar com você e a todos os amigos aí do grupo todo dia. O prazer é meu de você ter aceito conversar conosco. Macris, eu gosto muito de começar o nosso bate-papo puxando um pouco na memória do que te fez brilhar os olhos para a política. A política é algo que ou se ama ou se odeia. Quem está de fora não sabe o tanto de sacrifício pessoal que se faz para estar na política. E o que te fez olhar para a política e falar, eu posso ser útil, vou trabalhar com isso em prol do próximo? As injustiças. Eu sempre me deparei com um pouco de indignação quando via algumas injustiças praticadas. Isso começou na escola, começou na minha fase de estudante, né? Eu era do Grêmio Estudantil 8 de Maio, e é um Grêmio Estudantil onde já exercia o cargo de secretário do Grêmio Estudantil e defendia já como na classe, com meus amigos, aquelas coisas que eu achava injusta na escola. Ia lá brigar pelos interesses da sala. Depois fui para o Grêmio Estudantil e assim foi. Foi uma luta mais ampla, né, para toda a escola, no Grêmio, e depois fui para a faculdade, e na faculdade fui no centro acadêmico. E a partir dali a política naturalmente já me identificou de maneira muito clara e essa identificação me fez participar ativamente de um partido político. E aí a indignação continuava. Candidato a vereador aqui na cidade americana, quando via, juntamente com um grupo que eu já participava, numa articulação partidária, no caso Ralph Biasi, que era o nosso nome para disputar uma eleição, injustiça de 2 famílias que se revezavam aqui no poder na cidade americana há 40 anos. E aí nós resolvemos entrar nessa briga por conta de uma injustiça grande, que era aquela que necessitava de momentos diferentes para a cidade. E aí elegemos o Ralph Biasi como prefeito e eu fui eleito vereador naquele momento. E dali para frente não parei mais. Naquela época, o vereador não recebia remuneração nenhuma para Não, exercer. não. Quando eu fui vereador era voluntariado. Era um cargo que você, eleito pela população, assumia o mandato de vereador na Câmara Municipal e ali você defendia a favor ou contra os projetos de interesse da cidade, mas sem nenhuma remuneração. Hoje até isso mudou muito, porque às vezes as pessoas vão disputar mandato de vereador só para ganhar salário. Quer dizer, não tinha nenhum espírito voluntário, né, nesse processo. E quando eu comecei minha vida política, sim, era mais você trabalhar por aquilo que você achava e tinha convicção que era importante, e não pelo salário só, né? Então, hoje não, hoje mudou muito. Mas assim mesmo, eu acho que vale a pena a vida pública e é através dela que você transforma a vida de uma sociedade, pela política, não tem outra alternativa. Ou pelas armas ou pela política. Eu acho que o caminho que eu trilho é o caminho da democracia, do parlamento, do diálogo, não é? Eu acho que é esse o caminho que me fez presente na vida pública até hoje, depois de perto de 50 anos. Você foi eleito o primeiro mandato muito novo. Como que foi nesse período, sem remuneração, como vereador, disputar na sequência um mandato de deputado estadual, ser eleito, sem estrutura? Porque hoje os vereadores têm estrutura, têm gabinetes, têm salário. Como que foi isso naquela época? A dificuldade que foi Isso, isso? na verdade, foi assim, garra, né, de vontade de ocupar um espaço político, né? Porque eu já tinha essa consciência desde lá da escola que eu falei a você, desde a classe, quando lá atrás, no segundo grau, já fui eleito dentro da classe como porta-voz da classe para brigar com a diretoria da escola, porque a cadeira de um estava quebrada, porque não tinha giz para a professora dar aula na escola. Eram brigas e lutas, né, que a gente tinha em função dos interesses do grupo da classe. Depois da própria escola, depois como mandato de uma cidade. Então, defender essa coisa de maneira voluntária foi assim que começou a minha vida política, não foi por interesse econômico nenhum, né? E continua sendo. Eu tenho hoje salário, é claro, tenho um salário hoje, recebo, vivo muito bem dele, não preciso fazer nenhuma falcatrua para poder mudar minha forma de vida, continuo do mesmo jeito. E é assim que eu entendo a política. A política
é a luta para você transformar a vida das pessoas. É por isso que meu mandato existe, não é? Ele existe enquanto eu tiver votos. Quando tiver votos, vou continuar mantendo essa coerência, trabalho no interesse da minha cidade, da minha região, que me elege, não é? E, portanto, a ela devo satisfações e trabalho. E é isso que procuro fazer enquanto parlamentar. Você é conhecido por brigar muito no sentido de um compliance político. E aí eu vou até justificar esse termo. Transparência, voto aberto, lei de ficha limpa, prisão em segunda instância, que são mecanismos que se utiliza para que não haja corrupção. Né? O ambiente político hoje, ele mudou e ele tem melhorado no sentido de haver mais retidão dos políticos, independente da esfera? Eu entendo que nós estamos mudando, né? Quando esses projetos todos que você citou são aprovados, com o meu apoio, com o meu entusiasmo, é porque a gente entende que a sociedade, ela tá crescendo e está conseguindo construir convicções mais arraigadas do ponto de vista da política, não é? Eu vejo que a sociedade está crescendo, está caminhando na direção de ter convicção do que faz, que o voto já não é mais aquela coisa, me dá um papelzinho do chão lá, eu vou lá, voto, eu vou embora. Não. As pessoas, principalmente uma boa faixa da juventude, as pessoas começam a ter consciência de que o voto é realmente uma forma de transformar a sociedade. Porque o seu voto pode dar para alguém que vai ajudar nesse projeto. E não há mudança na sociedade se não for pela política. Isso que é muito importante. Ou se faz pelas armas, que não é o meu caso, né? Eu sou um democrata por natureza, fui forjado na minha luta contra a ditadura, porque quando eu fui eleito vereador, nós vivíamos um projeto de ditadura no Brasil, né? Foi aí que eu comecei a lutar pela democracia. O meu grande primeiro trabalho como vereador, depois logo em seguida deputado, foi trabalhar para que a gente pudesse construir a democracia no Brasil, e isso foi possível, não é? Depois de 20 anos de ditadura, mas eu comecei minha vida política na ditadura. Eu não podia me manifestar com os amigos, fazer reuniões de amigos num lugar onde a gente pudesse estar falando de política, era absolutamente impossível, porque você era considerado uma pessoa que transgredia, não é, os interesses da ditadura na época, que era o seguinte: não se fala em política, era proibido falar em política. Então, tudo isso, quer dizer, foi um processo onde eu senti que a população de lá para cá, nesses quase 50 anos que eu milito na política, houve uma transformação grande. A sociedade brasileira hoje está muito consciente dos seus problemas, das suas intervenções, o caminho que ela quer, não é? Nós só precisamos sair um pouco dessa polarização política violenta e muito agressiva que nós estamos vivendo hoje. Não acho nada bom para o Brasil a gente viver nessa dicotomia de o bem contra o mal, né? Nós precisamos pegar um caminho do meio aí e dizer, olha, radicalismo não, vamos olhar para frente, o Brasil tem muito, o Brasil é maior do que tudo isso aqui, nós vamos ajustar a coisa e olhar para frente, né? Então, eu vejo que a sociedade está evoluindo com todas as dificuldades que tem, mas para positivo. Ainda nesse sentido de retidão e de melhora da sociedade brasileira, o fim dos privilégios e dos supersalários, que são pautas também defendidas por você. Na Europa, hoje existem países que já erradicaram praticamente todos os privilégios e supersalários dos políticos e dos membros da administração pública. O Brasil também, no longo prazo, vai conseguir chegar? Vai conseguir chegar, eu tenho absoluta certeza. Nós só não fizemos, neste governo, a reforma administrativa, que era proposta, né, do atual presidente, que não cumpriu, e também a reforma tributária. São duas reformas importantes que a gente precisa. Nós fizemos a reforma previdenciária, que foi um avanço importante, mas a reforma tributária e principalmente administrativa, que mexe nesses problemas, né? Mexe nos altos salários, mexe nos privilégios, essa daí não foi feita nesse governo e era para ter sido feita, entendeu? Então eu com certeza acredito que o próximo parlamento vai ter um número suficiente de deputados capazes de poder avançar nesse propósito, né? Seja que governo for que assuma a presidência da República, não vai conseguir se sustentar se não tiver uma reforma política, ou melhor, uma reforma administrativa, uma reforma tributária e uma política também. Porque a reforma política não pressupõe, ela pressupõe uma mudança desse status que nós temos hoje aí. Ter 30 partidos numa democracia, nenhuma democracia aguenta isso,
Uma democracia aguenta 30 partidos, 35 partidos, que são partidos hoje de balcão, de negócio, entendeu? Não é partido de postura política, de ideias, de proposta, de projetos. Não, é partido para fazer negócio. Isso aí não dá, a democracia não aceita isso. Ninguém governa com 35, 36 partidos. Não consegue governar. Vira coalizão, né? Vira coalizão, tem que ficar negociando, não consegue, não tem tempo, é uma coisa muito impraticável. Não é? Então isso precisa acabar, uma reforma política tem que ser feita. Próximo governo vai ter que pensar uma reforma administrativa, tributária e uma reforma política. Mas, Cris, como um social-democrata que você nós passamos pela pandemia, estamos no pós-pandemia, e aí a inflação, algumas coisas estão atacando a sociedade brasileira, o bolso do brasileiro principalmente. Você entende que nesse momento é necessário que a gestão estatal faça uma interferência de controle da inflação ou não? O livre mercado seria, deixa a mão invisível do mercado cuidar? Olha, é muito simples. Nós fizemos em São Paulo, Klein, uma grande reforma administrativa. Cauê, inclusive, como presidente da Assembleia, 4 anos, deu ao governo do Estado, no caso, na época, Dória e Rodrigo Garcia, hoje do Rodrigo Garcia, uma reforma administrativa bem feita, acabando com privilégios, com altos salários. Fizemos uma reforma fiscal importante, tinha muitos privilégios na área de empresas privilegiadas, com descontos, diminuição de ICMS em vários setores. Fizemos uma reforma previdenciária bem feita em São Paulo. São Paulo, ano passado, investiu 21 bilhões de reais de investimento só, né? E esse ano 27 bilhões está investindo. Tanto é verdade que nós estamos hoje com um volume extraordinário de atendimento às necessidades dos municípios de São Paulo. Veja o que a Americana, a região, está recebendo, porque nós tivemos essa possibilidade. São Paulo fez o que o Brasil precisa fazer, né? E o próximo governo tem que fazer isso. Ou faz isso, ou nós vamos pegar esses 50 bilhões que nós aprovamos essa semana, um projeto dando uma série de benefícios para a população mais pobre, aquela que está passando fome, que está com necessidade, em função do aumento do diesel, de gasolina, problema de gente que está precisando de um Auxílio Brasil maior, mais robusto, de 400 para 600, como nós votamos, caminhoneiros que precisam ser atendidos, taxistas e tal. Muito bem, 50 bilhões de reais, não é pouco dinheiro. Furou o teto, né? Mas é até dezembro, tá certo? É até dezembro. Então tem tempo para acontecer, para a gente sair dessa situação que a gente está hoje. Mas, se a gente não fizer essas reformas importantes, o Brasil não consegue sustentar. Tem que ser com responsabilidade. Macris, você é autor da lei que reserva 5% das unidades residenciais aos idosos em programas habitacionais públicos. É um projeto que atende milhares de pessoas, um projeto extremamente importante. Salvo engano, você apresentou em 2007, ele virou norma jurídica em 2011. Você consegue perceber no olhar das pessoas o reconhecimento por trabalhos tão bem feitos e tão importantes? No dia a dia, as pessoas reconhecem, poxa, foi você que fez, foi você que teve essa ideia, foi você que lutou por isso. No seu mandato, você consegue perceber isso das pessoas? Com certeza. Nós temos hoje programas habitacionais do governo federal, do governo do estado, e a lei é federal, ela foi aprovada na Câmara Federal, enquanto deputado, aprovamos. O presidente da República sancionou na época e transformou-se em lei. Portanto, todos os programas habitacionais do governo federal ou do governo do estado têm que reservar 5% para as pessoas idosas. Quando eu visito esses conjuntos habitacionais, muita gente lembra disso. Porque na hora de poder entregar as habitações, tem lá o percentual de 5% que tem que ser dado aos idosos. Então, realmente é muito gratificante para a gente poder interferir na vida das pessoas com projetos dessa natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre o projeto da escola de tempo integral. Esse é o maior avanço que o Brasil pode ter no caso de São Paulo, como a gente tem como projeto. O projeto de São Paulo é um projeto que está avançando, começou isso lá no governo do Alckmin, agora está bem avançado no governo do Rodrigo Garcia. Nós tínhamos aqui, por exemplo, só para ter ideia, entre Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, nós tínhamos 12 escolas de tempo integral. Hoje são 50 escolas de tempo integral. E nós vamos avançar num programa, se você pensar em nível do Estado, o Estado de São Paulo, até então, até o governo
o início do governo Dória e Rodrigo Garcia, a gente tinha 100 mil alunos na escola de tempo integral. Sabe quanto tem hoje? 1.100.000 alunos em escola de tempo integral. Então, o projeto do Rodrigo como candidato a governador, como pré-candidato a governador, é que todos os alunos até 2026 estejam dentro da escola de tempo integral. Quando você conseguir esse intento, você vai transformar o estado de São Paulo, porque todos os alunos vão estar o tempo inteiro na escola. Isso é um diferencial extraordinário para a gente dar um salto de qualidade, né, na vida do estado de São Paulo. Isso tem que se transformar num projeto de Brasil. Mas São Paulo agora, que é onde a gente pode interferir, o governador Rodrigo Garcia já disse que vai continuar nesse projeto e vai, até o final do mandato dele, todas as 5 mil escolas de tempo integral teremos no estado de São Paulo. Isso vai mudar demais a vida do estado e vai dar um salto de qualidade, um salto de mudança de comportamento da sociedade, porque nós vamos ter uma geração nova que não vai estar na rua, vai estar dentro da escola. E estando dentro da escola é outro mundo que nós vamos enfrentar daqui para frente. Cris, eu gostaria que você fizesse um exercício, talvez um exercício difícil, são já muitos anos de prestação de serviço à população com mandato, mas de todo esse tempo que você trilhou, se você pudesse eleger uma única coisa, que se você me falaria e diria para os nossos telespectadores, isso por si só já teria valido a pena tudo que eu passei, toda a doação que eu pessoal, de tempo, porque não é fácil, o que você elegeria? Ora, o Clem, tem muita coisa, né? Tem muitos anos de mandato, então são muitas conquistas, né, que nós tivemos. Claro, lutas que não conseguimos chegar até o fim, mas que valeu a pena. Mas a grande maioria das coisas que a gente conseguiu é um volume grande de atos e leis e projetos e trabalhos que a gente realizou com muito sucesso. Mas eu diria assim, quer dizer, uma coisa que me marcou bastante, quando eu fui presidente da Assembleia de São Paulo, no ano Covas era governador de São Paulo, eu trabalhei 2 anos como presidente, junto com Covas, na recuperação do Estado, que estava vindo de uma situação muito difícil com o governo do Fleury, com 20% de déficit orçamentário, era um drama danado que nós tínhamos na época, mas enfim, a gente conseguiu mudar a situação do Estado com o Mário Covas, que na época nem lei de responsabilidade fiscal não tinha ainda, e ele conseguiu mudar a situação do Estado. Tanto é que ele foi reeleito governador Mário Covas. Mas ali na presidência da Assembleia, com a ajuda do Covas, inclusive, eu construí lá um projeto de trabalho de chamar a sociedade paulista para dentro da Assembleia para discutir o pós-2000. Né? O que seríamos o século XXI? O que esperamos de São Paulo para o século XXI? E foi ali que nós construímos, e eu cheguei a avaliar e chamei vários setores, transporte, saúde, educação, as cabeças de São Paulo inteirinha estavam presentes lá na Assembleia, discutindo um projeto de São Paulo para o século XXI. E no meio disso, eu pensei, falei, poxa, se a ONU consegue medir a qualidade de vida das pessoas nos países do mundo inteiro, por que a gente não pode, em São Paulo, medir a qualidade de vida nos municípios de São Paulo? E foi aí que eu criei. Existiu o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu criei o Índice Paulista de Responsabilidade Social, IPRS que chama. Esse índice, até hoje, ele é feito, cada 2 anos, a gente obtém esse índice para medir a qualidade de vida dos municípios. É um ranking, inclusive, dos municípios. E o Estado de São Paulo não faz mais programas e nem projetos que não passem por esse estudo aí, que é um estudo já que tem desde 2000 até hoje, né, são 23 anos praticamente, e a cada 2 anos medindo a qualidade de vida dos municípios. Então a gente tem já um processo histórico e todo o planejamento de investimento do Estado é feito baseado nesse índice, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você vê que a Americana hoje está em 7º lugar a nível nacional e hoje em São Paulo, primeira cidade em termos de qualidade de vida. Porque ela sempre teve poder político, deputados eleitos
e que sempre interferiram para viabilizar os recursos aqui. Mas esse índice é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito enquanto presidente. A ONU me chamou lá em Nova York para poder apresentar o estudo que eu fiz e hoje isso está sendo pipocado pelo mundo inteiro aí como projeto que vários países estão adotando para medir a qualidade de vida dos seus municípios. Um belo legado, né? É isso aí. Como que você se sente tendo 2 dos seus 4 filhos trilhando também a vida pública? Olha, muito orgulho, né? Porque eles me olham como referência. E acho que foi uma referência positiva, porque ambos estão trabalhando nessa área. O Cauê hoje tem uma responsabilidade imensa. Hoje ele é o número 1 do Rodrigo Garcia, que é o governador de São Paulo, e como chefe da Casa Civil. Ele não é mais candidato a deputado estadual, quer continuar com o Rodrigo trilhando pelo lado do executivo, pelo governo, e vai ser, com certeza, o Rodrigo ganhando a eleição, ele vai continuar sendo um grande auxiliar, secretário importante do governo do Rodrigo Garcia. O Rafael, mais novo, tem 29 anos, claro que tentou, foi vereador, mais votado da cidade, tentou a prefeitura, não conseguiu se eleger, mas ficou claro, quer dizer, para mim, eu disse a ele claro, de maneira muito objetiva, filho, você plantou uma semente, agora só regar essa semente e você vai embora. Tem muitos anos pela frente ainda, eu que já estou virando o jogo, mas de qualquer maneira tenho muito orgulho disso. E ambos seriam. Por sinal, veja só, o Rafael perdeu a eleição para o Chico Sardelli. E eu sempre apoiei, todos os prefeitos da cidade eu apoiei, mesmo não sendo do meu partido. Acabou a eleição, procurei o Chico, Chico, vamos pensar na cidade agora. Acabou a eleição, agora é hora de a gente pensar na vida da nossa população. E não teve, o Chico foi muito aberto a isso, disputamos a eleição. Agora, a cabeça do Rafael foi tão importante porque ele compreendeu isso, jovem do jeito que era. Perder uma eleição para alguém que ele lutou contra durante a campanha era algo que podia, num jovem, não aceito isso e continuar brigando, não aceitar a derrota. Não, ele compreendeu isso, conversamos juntos e ele falou, não pai, acho que você tem razão, vamos lá conversar e vamos pensar na cidade, vamos trabalhar pela cidade. Estamos fazendo isso juntos, é uma coisa boa para a cidade mudar, quer dizer, fica a eleição para trás e vamos pensar no município, na cidade e assim a gente trabalhou juntos e estamos trabalhando. E está indo muito bem, por sinal. Eu salvo engano, você foi o parlamentar que mais trouxe emendas para a Americana. Sim, sim, é verdade. Eu trabalho muito, né? Tenho muita proximidade com o Rodrigo, que é governador, tenho muita proximidade com os ministros de Brasília. Pelo tempo que eu tenho na política, eu conheço muitos deles. Isso facilita muito o diálogo, né? Você veja, essa estação de tratamento de esgoto aqui da Balsa, 40 milhões de reais. Eu era amigo do ministro que autuou isso, Bruno Araújo, hoje é presidente do meu partido. Ele autorizou a continuação de um contrato que estava praticamente fadado aí para a gaveta. Conseguimos segurar o contrato, está aí. A estação está montada, 40 milhões de investimentos, então a nova estação de captação de água do Rio Jaguari também, do Piracicaba, então 15 milhões de reais. Então é muito recurso que a gente consegue para a cidade, atento sempre nas relações que a gente tem no governo federal, no governo estadual, e isso facilita muito a vida da cidade. Cris, queria agradecer mais uma vez que você aceitou o convite de conversar conosco, conversar com o nosso telespectador. E caso você queira, deixar seu recado final. Meu recado é esse. Muito obrigado a vocês que estão fazendo um trabalho excepcional. Grupo Todo Dia. Um grande abraço ao Roberto, ao Carone também, porque a campanha que vocês imprimem de valorizar a vida daqueles que representam a região, isso é muito importante, porque a gente muitas vezes no afã de querer fazer grandes mudanças, a gente não enxerga isso e infelizmente não resolve, não é? Importante a gente olhar para dentro da gente, para o umbigo da gente e a gente olhar para a cidade e falar, poxa, nós temos condições de fazer o que já fizemos, tivemos 4 deputados da região. O poder político é fundamental, importante para a gente interferir nos orçamentos, seja do Estado, seja do governo federal, para transformar uma cidade como essa que é a nossa cidade americana. Hoje uma cidade lembrada em todo o Brasil por ser uma das mais importantes em termos de qualidade de vida. É assim que a gente quer cada vez mais. Tem muito para fazer ainda e a gente quer continuar fazendo. Tem alguém que conhece a região, né? Claro, com certeza. Obrigado, Macris, e obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui, na TV Todo Dia, canal 14.1, uma parceria com o portal O Carioba.